Os licenciadores vão entrar em greve? O IBGE vai pagar quem está devendo? E você que está entrando agora, meu amigo, você sabe como operar um DMC? Se não sabe, assiste esse vídeo aí. E aí galera, Tranks, Alex aqui, querendo falar com vocês sobre esse censo de 2020/2022 que está sendo um fiasco, galera. Horrível, horrível. Tudo errado desde o início. Um descaso total, não somente com os licenciadores, mas com os agentes censitários e a estrela do negócio, que é o povo. As pessoas não estão abrindo as portas, as pessoas estão mandando cachorro para pegar, estão metendo revólver na cara, estão roubando os licenciadores e os agentes censitários. Tá uma bagunça. Desde o início dá uma bagunça. Aí vão dizer que o culpado é o governo. Por que é o governo? Porque está enxugando? Não, gente, o IBGE sempre foi uma torneira aberta com o pessoal nadando em rios de dinheiro público. Alguém tem que fechar essas coisas. E não vem dizer que é o governo que não quer o censo. O governo sempre vai querer ter censo, porque ele quer saber de fato quais as condições que os cidadãos brasileiros vivem. Isso aí é fato. Pois é, galera. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Eu também fui recenseador do IBGE. Eu era um cara super engajado nesse mover, nesse processo de IBGE. Por quê? Porque na minha visão, a forma mais interessante de você conhecer o seu povo é você indo lá dentro. E eu não corria risco. Por quê? Porque eu não sou vereador, não sou candidato a político, não tenho nada a dever. Não tem rabo preso com ninguém. Então, para mim foi muito legal, porque eu pude conhecer de fato a população do meu município. O município que eu moro hoje em dia é um município grande, um município histórico, é um município antigo. Apesar de você ter 80 quilômetros para atravessar de ponta a ponta, ele fica divisas de estados, mas ele é muito rico em cultura, gente. E isso é bacana. Para quem tem um motivo além do dinheiro, poxa, você poder conhecer aonde você mora, conhecer o seu bairro, conhecer mais pessoas, isso é legal, isso é muito bacana. E esse era o meu objetivo. Meu motivo foi o seguinte: eu tenho na família duas agentes censitárias e eu fui acompanhando o trabalho delas, fazendo os entornos. O agente censitário municipal é de fato o elo de ligação entre o IBGE e o recenseador. E o IBGE não dá as notícias corretas para o agente censitário municipal. E o agente municipal fica mandando o que ele fica ouvindo para o supervisor. E se o supervisor não tiver discernimento, ele vai falar uma besteira para o recenseador. Vai falar uma coisa que o IBGE prometeu, mas não cumpriu. E o IBGE não está cumprindo com nada do que eles estão falando. Treinamento. O treinamento, no início, mostrou uma coisa muito interessante. Eu, quando vi o treinamento, acompanhei o treinamento dos agentes censitários, eu achei muito legal a consideração que eles tiveram. Pessoal, por exemplo, o pessoal de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, fez o treinamento em Volta Redonda. Vou dar um exemplo. Alguns municípios foram assim. E o IBGE, preocupado com essa situação, o que ele fez? Ele custeou um auxílio de estadia para essas pessoas, para elas não ficarem pegando ônibus, correndo risco de acidente, de um ônibus atrasar. Então eles tinha uma verba, que optasse por essa verba, ficava num hotel, pagava por conta do IBGE, escolhia um lugar e para poder fazer o seu curso tranquilamente, sair, tomar um café e ir para o curso de banho tomado sem aquele estresse. Muito legal isso. Quando começou assim, e detalhe, pagaram certo. Deram dinheiro para os agentes censitários, ainda que não fosse exatamente no dia ou antes, mas os agentes censitários conseguiram honrar os seus compromissos com os hotéis. Então, bacana, beleza. Quando começou assim, eu falei assim, cara, que legal, é uma instituição de governo que tem uma seriedade, se preocupa com o próximo. Beleza, só ficou por aí. Para começar, o primeiro erro que o agente censitário municipal e o agente censitário supervisor
tiveram treinamento de um coordenador censitário, que também é um concursado temporário. Ninguém do IBGE, do efetivo, de fato fez um treinamento digno, tanto com a ACM, com a ACS e com o recenseador, porque os agentes censitários foram os responsáveis pela instrução dos recenseadores. A sorte que eu percebi que foram muito bons no treinamento dos recenseadores. Isso foi um ponto bom por conta dos supervisores. Agora, quem não tinha comprometimento ou quem não pegou o primeiro treinamento, formou equipes bizarras, porque não conseguiam passar o treinamento digno para os recenseadores. Só que agora, meu querido, o que está acontecendo? Com essa alta debandada de recenseadores e a contratação, vamos dizer assim, de novos recenseadores, o que está acontecendo? Estão se formando recenseadores praticamente com um treinamento de meia hora. Por quê? Pega o livro, bota na mão do cara, se ele conseguir, beleza. Se ele conseguir fazer a prova e conseguir a média, beleza, tá aprovado, vai pra rua. Se ele não conseguir, dançou. Já começa errado, já está totalmente errado. Se o treinamento ao todo tempo fosse feito por efetivos do IBGE, 60% do problema já estava resolvido. Porque se eles criaram um sistema ou desenvolveram um sistema, se eles foram para campo, nada mais justo que a experiência deles para falar quem estava começando, tanto para os ACMs, para os ACS e para os recenseadores. Um treinamento específico para cada um. E levar o recenseador para campo com um estágio, não já com a efetivação do trabalho. Não aconteceu. E aí começa toda a bagunça. Desde o treinamento já está errado. Saída para campo. Você pega um recenseador, está em dúvidas com todo o processo, apesar de ter tido uma boa instrução teórica, mas na prática ele vê que não é nada daquilo. O DMC atrapalha a vida do recenseador quando era para ajudar. Você recebe no seu kit mapas da área, dos seus setores. Então, cada mapa de setor que está marcado lá, você vai confrontar com o DMC. E aí o mapa fala uma coisa e o DMC fala uma outra completamente diferente. E aí você tenta casar o que está dentro do mapa com o que está no DMC. E o DMC simplesmente ignora o que está no mapa. Existia uma avenida e todos os dados dessa avenida estavam numa rua, que na verdade não era essa rua que estava aqui, era uma rua que estava do lado. E as outras ruas elas estavam sem denominação. Ou seja, o que eu teria que fazer, se o DMC me permitisse? Somente trocar o nome das ruas com facilidade e os dados dela. Ou seja, a rua que estava aqui pegava o endereço, pegava o nome, todos os dados e jogava para cá. E daqui para cá. Pois é, mas o DMC não me permitia fazer isso de forma simples e eficaz. E muita gente perdeu tempo demais. Perderam dias para poder fazer isso. Perderam uma semana para começar a entrevistar. E fora os erros, porque o DMC ele travava, porque você tentava fazer alguma coisa para poder acertar e não conseguia. Você tinha uma lista, você recebe uma lista prévia e essa lista prévia está completamente defasada. Os dados que foram colocados lá não são somente discrepantes, mas eles não elucidam nada. Um exemplo, em 2010 eles colocaram no bairro Rua Sem Denominação, número 0, Casa de Tijolos. Do lado, Rua Sem Denominação, número 0, ou sem número, Casa com Tijolos Amarelos. Rua Sem Denominação, número 0, ou sem número, Casa pintada de amarelo. Isso não é referência. A casa que tinha muro amarelo, hoje não tem mais muro. O muro tá preto, o muro tá cinza. A casa que era branca, agora tá verde. A casa que era de um andar, agora passaram 2 andares. Não tinham-se referências. Então os pesquisadores na época não se preocuparam com isso.
Ou quem passou esses dados para a lista prévia tampouco se preocupou, tentou ser o mais objetivo possível e não conseguiu. Recenseadores tiveram a ideia de fazer no início: vamos começar tudo do zero. Ou seja, o que nós faríamos no papel, nós vamos fazer no DMC. Já veio a ordem do IBGE falando que não podia fazer. E aí foram tantas ordens do IBGE em relação a alterações do DMC de procedimentos, o que fazer, o que não fazer, que começaram a dar os alertas vermelhos. E aí o IBGE vinha com unhas e dentes para cobrar o agente censitário municipal, o agente censitário municipal cobrar os seus supervisores e os seus supervisores cobrarem os seus licenciadores. Tudo bem, gente. Vamos entender que alguns licenciadores tiveram dificuldades em entender o DMC. Mas estava errado desde o início. E a pessoa querendo trabalhar, porque o DMC é como se fosse a garantia do seu dinheiro, do seu salário. Poxa, como é que ele ia trabalhar? Como é que ele ia fazer aquela média do IBGE de número de horas, número de entrevistas, número de famílias? Se o DMC não estava apontando isso. O DMC ele tem problemas de falhas de rua, que cada rua é dividida por faces. A galera que trabalha no IBGE, que está trabalhando no censo, vai entender o que eu estou falando. Você está tentando abrir uma face para você fazer uma entrevista, para você começar a trabalhar nela, e essa face ela não consegue abrir porque uma quadra está aberta, outra quadra está aberta, e você perde um tempo precioso com isso. Pois é, esse é que é o grande problema, e ainda não pagaram ninguém. Eu não recebi o meu treinamento. E isso me desestimulou muito. Por quê? Um posto que eu tinha que cruzar um município inteiro. Eu moro numa extremidade do município, divisa com outro município. Eu tenho que começar a minha viagem daqui para chegar até aqui. Até aí eu não me incomodava. Começou a me incomodar a partir do momento que eu tinha que me deslocar de carro, porque o transporte público a gente não entrava pela frente. A gente não teve gratuidade. O recenseador, o agente censitário, ele não teve reconhecimento das prefeituras. Poucas prefeituras, eu não conheço nenhuma, mas poucas prefeituras conseguiram gratuidade para os servidores de IBGE. Então, o pessoal estava tirando o próprio bolso, os próprios recursos, ia de carro, ia de moto, porque tem lugares que não tem como você ir de ônibus. Então você tem que parar no lugar 3, 4, 5 quilômetros mais próximo, subir uma pirambeira absurda e o IBGE não tá nem aí. Mal pagou treinamento, ainda mais transporte, não deu nada disso. Tirei do meu bolso a gasolina para cruzar todo dia 60 quilômetros para ir, 60 para voltar. Colegas licenciadores que foram tratados como bandidos. Por quê? Porque a população está desconfiada. E nenhuma campanha foi feita nas prefeituras, porque o governo fez a campanha do IBGE, ainda que fosse meia boca, fez. Porque no censo de 2010 também foi meia boca. Quando você está na rua com o teu jaleco do IBGE, já vem um gritando: é Bolsonaro! É Lula! A gente não é Datafolha. A gente não foi somente para contar pessoas. Nós fomos para ver como essas pessoas também vivem. E eles não reconhecem isso. Não estão reconhecendo. Se for fazer a estatística que eles gostam de fazer, se você colocar estatisticamente 90% dos agentes, 90% dos recenseadores está insatisfeito. E desses 90% dos recenseadores, a grande parte vai sair, porque está com pagamento de treinamento atrasado, não tem nenhum tipo de ajuda de custo, já falaram um monte de coisas em relação a quanto vai pagar. Tem municípios que o cara fazendo 30 horas vai ganhar R$ 300. Gente, isso é um desrespeito até com quem está desempregado. Ainda mais com quem tem trabalho. Quem tem trabalho e estava disposto a ter uma segunda renda para garantir um bom presente de Natal, pagamento de dívidas, investimento em novos negócios, um tratamento, se frustrou. E eu me coloco num desses, eu me sinto frustrado, porque eu fiz vários planos
com esse salário do IBGE. Me enganaram. Me enganaram. E não só a mim, mas enganaram a você, recenseador, a você, agente censitário municipal, agente censitário supervisor. Vocês também foram enganados. Apesar do salário de vocês cair em dia, a pressão que vocês têm em relação à cobrança é muito maior. É uma pressão que o IBGE está passando para vocês que não é necessário ter, porque quem tinha que resolver era o IBGE. Então, esse tratamento do IBGE, do grupo, do corpo efetivo do IBGE com o corpo temporário, é um preconceito, é uma discriminação, porque estão tratando o recenseador como se fosse um material descartável. Agora, se você tem um compromisso, você criou um comprometimento, você gerou um bom elo com a sua equipe e com o seu agente censitário, seu agente censitário supervisor e até mesmo com o seu agente censitário municipal, eu sei o quanto você está sofrendo. Essa história do IBGE, a gente vai pagar depois. Cara, entre em greve. Dicas para quem está entrando. E você, meu caro amigo, que participou do concurso ultra rápido e você foi convocado pelo IBGE para essa grande missão, beleza, eu sei que você teve um treinamento talvez com muita sorte, um treinamento de 4 horinhas saindo com um recenseador na rua, você recebeu o manual do recenseador e você caiu para dentro dessa batalha. Fez a prova, conseguiu 7,5, porque pegou um supervisor bom que conseguiu te dar umas boas dicas, você fez. Pois é. A primeira coisa que eu aconselho a você é o seguinte: continue estudando o manual do recenseador. Leia, porque tem coisas ali que vão te ajudar na hora da sua pesquisa. Procure saber como manusear o DMC de forma correta. Fica mexendo nele bastante. Tente mexer nos simulados ainda, se você conseguir mexer no simulado, na senha do simulado, colocar a senha do simulado e começar a mexer também. Enfim, treine com seu DMC e o manual do recenseador ao lado. A outra dica que eu dou é, antes de você ir a campo, entra no site do IBGE e realmente verifique se a sua matrícula já está cadastrada com a sua foto no sistema. Então, quando for sair, antes disso, você vai lá, entra no site do IBGE e coloca lá os seus dados. Se os seus dados estão ali, beleza, você pode chegar no momento da sua abordagem, você vai dizer o seu nome, que você é recenseador do IBGE, que a sua matrícula é essa aqui, ela está ativa, você pode tirar a sua matrícula, que fica aqui no bolsinho aqui, você tira, dá para a pessoa lá, ou dá um número, e a pessoa vai lá confirmar. Já está sendo difícil conseguir entrevista. A verdade é essa, as pessoas estão muito arredias para ter seus dados passados, só que o IBGE, ele garante essa privacidade. Ela garante essa segurança para o entrevistado, isso é muito legal. Cuidado com os cachorros. Se você chegar, bater na porta e o dono mandar o cachorro para cima de você, sai correndo. Não fica não, porque o cachorro vai te morder. Gente, outra dica em relação ao DMC. Tem momentos que você está querendo abrir uma rua e você não consegue abrir uma rua para trabalhar. O DMC, ele não permite que você coloque aquela rua, está fácil iniciada, faz um monte de coisa e você não consegue abrir aquela rua. O que você vai fazer? As faces nas quais você já concluiu, você coloca em pendente. Até a face em andamento, se você conseguir colocar em pendente, coloca. E você vai naquelas por ordem as quais você não trabalhou. Ah, eu quero trabalhar aquela dali. Cara, tá fugindo da quadra. Segue a sequência, segue como o IBGE fala. O seu ombro direito ao início, você vai até o seu ombro direito terminar e depois você volta seguindo o seu ombro direito. O sistema lá em cima vai piscar e vai pedir a supervisão. Aí o teu supervisor vai ter que ir naquele lugar para poder entender o que você fez. E aí você fez o trabalho todo errado. Apesar de ter conseguido as entrevistas, mas você fez todo errado. Tem que fazer certo, galera. Tem que chegar e usar o ombro como referência
e começar. Fotografe o ponto sempre quando você iniciar. Sempre fotografe o início da tua pesquisa. Chegou na esquina da rua, quando você vai começar, que é o ponto de referência, que está no descritivo, dá uma olhada no descritivo. Aí aqui você vai e tira uma foto. É só garantir que você não vai se perder. Eu acho que fica por aí, galera. Não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar para vocês. E um desafio. A primeira coisa, eu quero que esse vídeo seja compartilhado para muitas pessoas, para recenseadores, para ACMs, ACS, que estão nessa situação. Esse vídeo aqui não é feito para desmoralizar o IBGE, para desmoralizar ninguém. Esse vídeo é para mobilizar a ação de vocês e para valorizar o trabalho dos recenseadores, porque tinha muita gente engajada, querendo fazer um trabalho bom, e infelizmente o IBGE não reconheceu isso. Eu não recebi, e eu creio que eu não vou receber, inclusive, as entrevistas também que eu fiz. Se você entrar em greve pedindo melhores recursos, você vai conseguir alguma coisa. Essa é a ideia. Galera, muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram a ouvir esse vídeo e beijo!